Nós estamos numa série de mensagens sobre as bem-aventuranças, Sermão do Monte, e temos o desafio nessa noite de conversarmos sobre a bem-aventurança que fala dos puros de coração. Mateus capítulo 5, versículo 8. Mateus 5, 8. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Pois verão a Deus. Meus irmãos, ouvir sobre as bem-aventuranças tem sido um grande desafio. Eu louvo a Deus pela equipe pastoral. Há meses atrás, orando, decidiu sugerir esse tema. O pastor Evandro nos desafiou a essas mensagens. E nós talvez nem tínhamos noção, né, pastor Evandro, quanto essa mensagem ia ser significativa para os dias que nós estamos vivendo. Dias difíceis, dias complicados, muitas tensões, muitas crises, relacionamentos quebrados. O clima que nós estamos vivendo mais ou menos é assim. Imaginem um lutador com a sua espada dizendo: vamos combater, vamos lutar, nós temos que guerrear contra o mal. E aí, meu irmão, como é que está a luta aí? Tá, estamos lutando, estamos guerreando na luta contra o mal, contra a maldade. Não está fácil não, hein? Mas nós vamos vencer, nós vamos vencer. É mesmo, irmão? É, vamos vencer. Vai na sua luta aí que eu vou na minha. É, irmão, estamos na luta, estamos na luta. E sobre a política, irmão? E aí? Como é que tá? Tu vai votar em quem, irmão? Ah, eu vou votar no fulano de tal. Ah, é? E você, irmão? E você? Em quem você vai votar? Eu vou votar no ciclano. Ah, é? Ah, irmão, vem aqui, vem aqui. Eu não sei se algumas amizades vão durar até o final das eleições. Alguns empregos. O que eu sei é que as bem-aventuranças são riquíssimas. Onde estão os humildes de espírito? Onde estão os mansos? Onde estão os pacificadores? Onde estão? No Facebook não estão. Amém, igreja? Não estão, não estão. Então parece que a mensagem que nós ouvimos no domingo aqui não reflete, não muda, não faz nada na nossa vida durante a semana. Pare com isso, meu irmão. Pare com essa conversa chata. Encaminhe mensagem no pessoal. Pare de usar o grupo da igreja, da sua célula, para mandar mensagem em quem você deve votar. Em quem é crente ou quem não é crente, ou quem você quer enfiar a espada. Mande pessoal. Grande desafio é a gente seguir os ensinamentos de Jesus e viver a pureza. Não significa que você não pode ter sua opinião. Pode ter sua opinião. Nós somos livres. Como o pastor Evandro nos ensinou aqui, eu exercito o direito do meu voto por essas razões. Nós fomos orientados. Mas eu também recebo a orientação do respeito. Recebo a orientação do não julgar.
Receba a orientação de ser pacificador e não gente que cria confusão e julga os outros por isso ou por aquilo. Amém, igreja? Eu queria começar o sermão dizendo para você o que é bem-aventurança. As bem-aventuranças, as palavras de Jesus estão fazendo diferença na sua vida. Puros. Felizes são os puros de coração, pois verão a Deus. A felicidade no conceito de Jesus, ela é completamente diferente do conceito que nós temos. E aqui eu fiz como uma tabela de 4 itens dos puros e 4 itens que vão dar significado também ao que é coração. E os puros, ou essa palavra puro, ou makarios no grego, que significa o lavar roupas sujas. Primeiro significado da palavra pura, aquele que lava roupas sujas. O segundo significado é aquele que debulha o trigo, que tira a palha. Sabe aquele fiapo que há no meio das espigas entre os grãos? É o debulhar. Vou fazer essa limpeza para aproveitar o grão por completo. Um terceiro significado é de um leite genuíno, talvez o materno, né? Aquele leite puro, que não é diluído em água, nem água sanitária, nem essas coisas que colocam naqueles de caixinha. Puro, genuíno. E o último significado é o ouro. O ouro na sua pureza, ele vai sendo aquecido para se tornar cada vez mais puro, eliminando as impurezas e assim sendo refinado, aumentando o seu valor. Pureza. E coração? E coração, qual o significado? Coração não é esse músculo que bombeia sangue para oxigenar seus pensamentos. Coração aqui é o verdadeiro eu. Coração aqui é o centro, o controle das decisões. Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz sobre as fontes da vida. De tudo que se deve guardar, guarda, pois, o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida, o centro das decisões. Coração também são sentimentos, vontades e desejos. Sentimentos, vontades e desejos. E é interessante que quando a Bíblia fala de coração, também o apresenta como enganoso. Quer dizer, apesar de ele tratar com a transparência e com a verdade, com o que está dentro, mas que está sendo revelado, a Bíblia ainda afirma em Jeremias 17:9, temos esse versículo aí, Jeremias 17:9, que diz lá, olha, o coração é enganoso, o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Aí o Senhor responde a própria pergunta do profeta Jeremias, dizendo assim: eu, o Senhor, que sonda o coração, que examina, para recompensar a cada um de acordo com a conduta e de acordo com as suas obras. Deus vai lá dentro como que uma sonda, Ele prescruta, Ele invade, é aquela câmerazinha que faz aquela cirurgia cardíaca que entra pelas veias e vai lá no seu coração para colocar um stent, para colocar uma ponte safena, sabe? E os médicos operam pelas câmeras e vão vendo todo o movimento, vão desobstruindo as veias, como num exame de cateterismo, que alguém aqui já passou por isso. É assim que é feito, uma câmera na ponta de um caniço que vai entrando dentro da sua veia até chegar ao seu coração. Que coisa louca, não é, irmãos? Deus faz isso e vai lá dentro e examina a gente e vê que mesmo o coração tendo essa característica do verdadeiro eu,
ele ainda pode ser enganoso. Por isso, ele esquadrinha o coração e vê a verdade real. Søren Kierkegaard é um teólogo dinamarquês, filósofo. Ele faz uma declaração muito importante para definir coração com uma coisa só. É possível definir coração com uma coisa só? Sim, o Søren Kierkegaard conseguiu. Olha só o que ele fala. Pureza de coração é desejar uma só coisa. Coração puro, um coração limpo, um coração santo, um coração novo, um coração vivo, um coração crente, um coração lavado pelo sangue de Jesus, um coração alegre, um coração mudado, um coração de carne, um coração liberto, um coração pulsante, um coração que louva, um coração renovado, um coração diferente, um coração mais contente, um coração mais sereno, um coração sem veneno, um coração sem culpa. Uma coisa só, tá bom? Talvez seja um grande desafio para nós, algumas dessas palavras que adjetivam o coração, sejam um grande desafio para mim hoje e para você, ter um coração mais grato, ter um coração mais sereno, ter um coração menos venenoso, ter um coração pacificador. Qual é a luta que você enfrenta? Quais são os desafios que você enfrenta? E aí eu percebo que existem lutas internas e lutas externas. Para termos um coração puro, nós passamos por um filtro. Nós precisamos ser purificados. Mas existem contaminações internas e contaminações externas. E eu queria ler apenas um texto para dar uma visão de como contaminações internas nos atrapalham de ter um coração puro. No Evangelho de Marcos, capítulo 7, 21 e 22, olha o que a palavra de Deus nos diz, nos afirma. Evangelho de Marcos 7, 21 e 22. O que sai do homem é o que torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Meus irmãos, nesse texto há uma grave denúncia do próprio Jesus. E a contaminação interna, ela é tão grave, que nos põe numa condição reveladora de quem nós somos. A Bíblia está nos lendo, meus irmãos. Não somos nós que estamos lendo a Bíblia, a palavra das Escrituras, mas a Bíblia está lendo o ilhão. A Bíblia, esse texto da Bíblia está lendo você. A Bíblia está lendo quem nós somos. Isso é natureza pecaminosa. A palavra de Deus diz lá em Colossenses capítulo 3, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, ódio, imoralidade, prostituição, desejo lascivo. A Bíblia nos lê, irmãos. Paulo diz assim, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero estou sempre praticando. A Bíblia revela quem nós somos. Essa é a natureza e essa é a denúncia. Provérbios 21, 2, os desejos do coração são malignos.
É tão interessante que Jesus trabalha um aspecto externo para falar desta denúncia, desta realidade da natureza pecaminosa, e ele diz assim, em Mateus 5, 28, não adulterarás, mas aquele que apenas olhar para a mulher do outro com o quê? Uma intenção no coração já adulterou. Eu não preciso de um fato externo para ser contaminado. É grave isso, irmãos. Como é que nós vamos sair dessa? Como que nós vamos sair dessa? Gálatas fala das obras da carne. Somos inclinados ao mal, à desobediência. O bebê em mais tenra idade carrega em si, como diz o salmista no Salmo 51, versículo 5, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. O seu bebezinho, sua criança engatinhando, arrastando no chão, você diz, não põe o dedo nessa tomada. O que essa criança se lança a fazer? Guardadas as devidas proporções, há uma natureza que leva os urubus a buscarem a carniça. Há uma inclinação em nós, uma propensão ao mal, e caímos e pecamos. É claro que existem lutas externas. É claro que sim, existem lutas externas. Por exemplo, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo vai ficar estragado, meu amigo. Nós temos 3 textos aí, de Romanos 12, 1 e 2, de 1 Timóteo 4, 12 e de Filipenses 4, 8, falando a respeito da nossa mente e de como a nossa mente nos leva a pecar. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. 1 Timóteo 4, 12. Torna-te padrão dos fiéis na palavra, na fé, no procedimento, no amor e na pureza. Padrão, essa palavra no grego significa a marca que o fazendeiro coloca no seu gado, marcando com talvez as iniciais do seu nome, dizendo que isso é propriedade minha. Torna-te padrão, torna-te marcado pela marca de Deus, e aí você vai desenvolver uma vida que tem identidade em Deus. Lá em Filipenses 4:8 diz, finalmente, irmãos, no que pensai? Pensai em tudo que é justo, em tudo que é nobre, se algum louvor há, se alguma virtude existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Porque nós somos construídos na mente e agimos a partir daquilo que recebemos, daquilo que aprendemos, daquilo que somos formados. Alimente sua mente de besteiras e fará besteiras. Alimente sua mente de violência, de agressividade, e você vai agir com agressividade. Alimente a sua mente da palavra de Deus, do amor, da pacificação, e você vai ser um pacificador amoroso na sua casa, na sua vida. Dr. Martin Lloyd-Jones tem uma frase dele aí que eu gostaria de
de ler, talvez estava antes, é isso. Diz assim: os limpos de coração são aqueles que essencialmente lamentam a impureza. Ser limpo de coração significa lamentar a impureza. Sabe por quê? Porque a única maneira de alguém se tornar possuidor de um coração puro, honesto, consiste em perceber o quão impuro é o coração humano. A pureza de coração vem a partir do momento que nós reconhecemos a impureza em nós. Porque se você não reconhece a impureza, não adianta nada. E ele termina dizendo assim: a lamentação é a única coisa capaz de nos conduzir à limpeza e à purificação da nossa alma. Grande desafio. Grande desafio. Como é que nós vamos sair desta denúncia, desta acusação, que não é feita por mim, não é feita por um sistema de decálogo, pela não obediência dos mandamentos, não é mais feita pela instituição ou pela religião, ou por um governo que estabelece leis, e aí as pessoas conseguem cumprir as leis, mas o próprio Deus está dizendo que o mal, que a impureza está dentro de mim. Que o que contamina é o que sai da minha boca e não é o que entra. Nós lá dentro somos o que a palavra de Deus diz a respeito de nós. Sabe o que a Bíblia diz a respeito de mim e de você? Romanos 3:23. O salário do pecado é a morte. Quem peca, vive na morte. Mas diz também que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Sabe o que a Bíblia diz a respeito do pecado? Não existe um justo sequer, não há um bom sequer, não há quem consiga agradar a Deus. Todos estamos encerrados numa só condenação. Depois disso vem o juízo. O que nós vamos fazer diante da acusação que não é minha, não é da religião, não é de um Estado, não é de um padrão moral estabelecido por nenhuma igreja, mas é o próprio Deus dizendo para mim e para você: na essência todos somos iguais e impuros. Só há um puro. E aí eu gostaria de trazer algumas soluções, 3 maneiras bíblicas de purificar o coração. Vamos aí para essas 3 maneiras. A primeira delas é a obediência. Obediência. A palavra de Deus diz que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Não adianta você dizer que ama a Deus se você não ama o seu irmão. É impossível você dizer que ama a Deus a quem você não vê, se você não ama o seu irmão a quem você vê. Essa religiosidade precisa ser quebrada e Deus vê isso com sonda. E Ele fala: não adianta oferecerem esses sacrifícios porque eu rejeito a oferta. Se você não fosse acertar com seu irmão, não adianta vir entregar a oferta no altar. É o que os evangelhos nos ensinam sobre oferta. Obedecer à voz de Deus, obedecer à sua palavra, reconhecer Jesus Cristo como Senhor da nossa vida, significa uma rendição. Chamar Deus de Senhor é se curvar, se ajoelhar e colocar a cabeça como que um soldado que se rende ao exército, dizendo: pode passar a espada sobre a minha cabeça.
Eu estou completamente rendido e entregue. Pode me marcar, porque eu sou agora da identidade de Deus. Eu sou filho de Deus, eu tenho a marca de Deus. E eu vivo para obedecer os mandamentos do Senhor. Agora, nenhuma dessas 3 características tem a ver com a sua capacidade de conquistar coisas. Sabe por quê? Não há um justo sequer. Não há quem agrade a Deus. Quem não tem pecado aí, que atire a primeira pedra. Como é que você vai resolver esse problema? Eu não tenho como resolver esse problema. Deus, pela sua graça e pela sua misericórdia, me torna subserviente, quebra o meu orgulho e me torna reverenciador do seu senhorio, obediente à sua voz. Eu vou me submetendo, eu vou obedecendo. Por isso nós precisamos nos render, aceitar o Senhor Jesus como Salvador da nossa vida. Talvez a sua dificuldade de obedecer os mandamentos tenha a ver com isso. Você ainda não se rendeu. Você ainda não colocou o seu pescoço a prêmio, dizendo: eu me rendo ao senhorio de Jesus e as minhas vontades ficam de lado. Como o ouro que precisa ser purificado, essas impurezas vão tendo que sair. E quem assume o governo da sua vida e da minha vida é o Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vocês estão me entendendo? Como é importante isso. A obediência só é possível, a rendição, quando eu me rendo a Jesus e falo: Jesus, estou aqui, do jeito que eu sou. O Senhor me conhece. O Senhor sabe quem eu sou. O Senhor sabe que eu faço promessas para o Senhor e não cumpro. O Senhor sabe que eu falei que eu nunca mais ia fazer isso, mas eu fiz. E faço. E aí vem a segunda maneira que vai ajudar a gente a resolver esse problema e essa denúncia. A segunda maneira é o arrependimento. Atos capítulo 2, o versículo 37 e 38, diz que eles ouviram um sermão de Pedro e foram todos impactados com aquela mensagem. E diz: arrependam-se e se convertam e sejam batizados. 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não é uma parte das injustiças que nós fizemos, ou aquelas mais graves, ou as mais leves, mas é toda a tua história de injustiça, todo o teu passado de injustiça, toda a tua miséria, toda a sua desgraça, toda a tua podridão. Eu tenho poder para perdoar você por causa do arrependimento, da confissão. E mais do que o arrependimento e confissão, por causa do meu sangue. Não é por causa de você. Não é porque você se quebranta ou chora quando você faz alguma coisa errada e só aí você reconhece. Você já viu aquele tipo de pessoa, né? Não, eu faço errado, mas eu me arrependo. Mas eu faço errado. Não, mas eu me arrependo. E de novo, e de novo, e de novo. Não sei se é com você, mas é só mera coincidência. Não foi direto para você que eu estou falando, tá bom? Isso é problema do Espírito Santo com você. E comigo. Sabe o que a Bíblia diz para nós? Se dissermos que não temos pecado, nos fazemos mentirosos e em nós não está a verdade. Mas nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. 1 João capítulo 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios pecados, mas pelos pecados do mundo inteiro. Aleluia!
Vocês não estão nem falando glória a Deus, vocês estão... Eu dei uma boa notícia agora, eu vou dar de novo. Foi boa notícia, parece que eu estou bravo, né? Não se assuste não estou bravo, só estou... Tá bom, pessoal da internet, ó. Ele é a propiciação, Ele é o pagamento da dívida. E não somente a nossa dívida, mas a dívida que há no mundo inteiro. Jesus Cristo, nosso advogado, aleluia! Oh, que bom que vocês entenderam. Terceira maneira bíblica de purificar o coração: santificação. Santificação. E mais uma vez, como em todas as outras, não tem a ver com o que você pode fazer para Deus. Esse é o nosso grave problema, de criar regras, estabelecer decálogos, ou estabelecer regrinhas morais e coisas que vão mostrar que você é um bom crente. Tu não vale nada. Tu é um cabra safado. Lá no Nordeste, quando eles cumprimentam uns aos outros, vira para o teu irmão aí e fala para ele que ele é um cabra... Não, de Cristo, fala aí. Vira para o teu irmão e diga, você é um cabra de Cristo. Um cabra de Cristo. Não, cabra safado, não. Vocês já pensaram algo de mim aí. Eu induzi vocês, né? Eu induzi vocês. Ai. Você é um cabra de Cristo, viu? A santificação também é um processo de ação do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o fogo que purifica o ouro não pode ser produzido por mãos humanas. Esse é um fogo do Espírito. O que vai tirar a impureza é um fogo que vem do céu, de Deus. É um filtro que está ligado constantemente, a água constantemente ligada, sendo filtrada. O crente precisa ter o filtro ligado o tempo todo. Santificação é isso. Nunca desligar esse mecanismo de filtrar, de se purificar, de perceber coisas que estão entrando na sua mente, na sua vida, talvez de maneira sorrateira. Mas esse é um processo do Espírito Santo. Jesus fala lá no Evangelho de João, capítulo 16, olha, eu vou, mas eu vou enviar um Consolador. E o Espírito Santo vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. Então Deus coloca a fé nos nossos corações para a gente poder crer. A fé é um dom de Deus, não é fé. Fé não é você fazer figuinha e falar, e apertar bastante, falando, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Não vai. Fé não é botar galinho de arruda atrás da orelha, não é. Pode ficar uma decoração bonita, um belo adorno, mas isso não é fé. Fé é um dom de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Não é capacidade humana, não é construção por mãos humanas. Não é joelho no milho. É a obra da cruz. É a santificação pelo Espírito. Amém, irmãos? Eu quero terminar falando da recompensa.
A recompensa dos limpos de coração. Qual é a recompensa? Vamos lá. Bem-aventurados os limpos, os puros de coração. Por quê? Verão a Deus. Uma das coisas que às vezes nós não nos damos conta é de que a bem-aventurança começa um processo e termina o processo. Ela diz o seguinte: são felizes aqueles que vivem dessa maneira, e a consequência de viver dessa maneira vai ser essa e essa. Fechou o ciclo. Quer dizer que quem não é limpo de coração, o que vai acontecer? Não verá a Deus. E eu quero trabalhar essas duas perspectivas que o pastor Russell Shedd trabalhou no seu livro Bem-aventuranças. O Jaime Kemp também trabalha no seu livro um pouco desse olhar, desta visão. Os limpos de coração terão a alegria da visão de Deus. Terão o privilégio de poder ver a Deus. Talvez uma das grandes necessidades para aqueles como nós, incrédulos, que queremos ver sempre coisas acontecendo, queremos pegar, queremos tocar na ferida para saber se é o Senhor, queremos ver os milagres, necessitamos e esquecemos de que bem-aventurados os que não viram e creram. Mas há uma visão que é dada para aqueles que são limpos de coração. A primeira visão é a visão da fé. É a ideia de viver na dimensão da fé. Eu queria ler 2 textos de Hebreus. Os 2 textos de Hebreus dizem assim. Aí tem os textos de Hebreus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Existem umas palavras que eu quero chamar a atenção dos irmãos. Aproximam, buscam. Aproximam. Deus quer ter relacionamento. Os limpos de coração têm um relacionamento tamanho com Deus, que eles pela fé conseguem enxergar coisas que os normais não veem, que os olhos naturais não veem. Aqueles que têm relacionamento com Deus, que se aproximam de Deus, que desfrutam da presença de Deus, veem coisas que ninguém vê. E os heróis da fé são assim. Eles viviam de maneira diferente. Lá em Hebreus, ainda nesse capítulo, o versículo 1 diz que lá, a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que se não veem. Fé é certeza. Que loucura. Certezas de coisas que não veem. Viver pela fé é isso. Convicção de fatos que não se veem. E tem gente que vive pelos fatos. Acredita nos fatos. Eu estou impressionado como nós somos capazes de reproduzir mentiras e mesmo sendo ensinados com as bem-aventuranças. Meus irmãos, essa mensagem precisa mudar a sua vida essa semana. Para com essa palhaçada no Facebook de reproduzir fake news. Nós acreditamos em tudo, brincamos com isso, usamos os nossos grupos e relacionamentos para poder passar mensagens mentirosas. Acreditamos em fake news, mas não acreditamos que Deus tem poder para mudar determinadas coisas e fazer milagres na vida do Darcy, que está lá no hospital agora, na vida do Zóio,
do pastor Claudemir para ele ser recuperado, nesse seu problema aí que você está angustiado, talvez totalmente desesperado, deprimido, fazendo bobagens, porque você não consegue ver com os olhos espirituais, mas acreditar em fake news. Você ainda encaminha para todos os seus contatos. E usa o grupo da célula. Repreenda esse demônio megabytes. Não sabe, você não estava lá, não conhece a pessoa. Tem sites para averiguações de notícias, viu, gente? Fala aqui com o Batata, conversa sobre esse negócio de fake news. O Batata é mestre na área de notícias falsas na internet. Ele simplesmente se formou em Harvard para estudar isso aí. Onde que eu estava mesmo? Aí, totalmente do negócio. Estava testando vocês. A visão da fé, a visão da fé. Tem gente que não consegue crer. Tem gente que está magoado com Deus, está ferido com Deus. Tem gente que a primavera não chegou ainda. Primavera não chegou ainda. Está vivendo o inverno. Está nas folhas secas do outono. Deixa essa casca cair, meu irmão. Deixa esse galho seco cair. Deixa brotar uma flor nova. Viva o renovo de Deus. Olhe com esperança. Olhe para os frutos que vão dar das coisas novas. Amém, gente? Vamos primaverar. É verbo para olhar para frente. Isso aqui não é meu não, é Cecília Meirelles, tá bom? Visão da fé. Olha só o que o John MacArthur, diz a respeito de verão a Deus. Nunca entraremos. Vamos ler juntos, vamos lá? Nunca entraremos no reino de Deus. Nunca estaremos em sua presença. Nunca teremos o seu perdão. Nunca conheceremos o Redentor. Nunca experimentaremos e morreremos frustrados em nossos pecados, a menos que o nosso coração seja. O que é maravilhoso é que Jesus Cristo veio para fazer exatamente isto: purificar o nosso coração. Isso dá a ideia da visão da glória. Gente, é sério o Sermão do Monte. Não é para ouvir o Sermão do Monte e sair na outra semana falando bobagem na internet. E continuar a viver como se aquela mensagem não fizesse diferença nenhuma na nossa vida. Não sendo pacificador, não sendo humilde de espírito, não sendo misericordioso. Não verão a glória, não verão o reino. É sério, é muito sério. A visão da glória dá a ideia de viver na dimensão da eternidade. De que a morte e os limites humanos não são a palavra final. A morte não é o fim. A morte não é o fim.
Porque diante da morte, nós como Paulo erguemos a nossa voz e dizendo: ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão, a sua bandeira? Jesus Cristo diz: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Nós vivemos acima dos limites humanos, nós vivemos acima do que os nossos olhos podem alcançar, nós vivemos na dimensão da eternidade, porque os limpos e puros de coração verão a Deus.